Olá, amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Só um minutinho. Uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros de campus, da Casa de Caridade, da Maria Frank, essa casa amiga que vem amorosamente nos oferecendo a possibilidade de estarmos reunidos já algumas vezes, conversando sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Livro dos Espíritos, sobre esses momentos novos que nós estamos vivenciando. Então, viva a tecnologia que nos enseja a possibilidade de estarmos nas casas espíritas, virtualmente, realizando o nosso trabalho. Bem, antes de nós iniciarmos a fala, eu precisava fazer um agradecimento especial ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, a casa onde eu milito, que me ofereceu, depois que pedi, obviamente, eles não sabiam da necessidade, o espaço, para que eu pudesse usar aqui a internet de fibra ótica para fazer essa chamada, para não passar vergonha quando eu uso a minha internet de casa, que às vezes não consigo finalizar. Então, digo aos companheiros, se nós não conseguirmos levar essa fala ao vivo, é porque é uma dívida kármica minha com os espíritos e com a casa em Campos. Então, nós vamos, os companheiros estão vindo, estão chegando, e nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Jesus, rogando aos nossos amigos espirituais, pedindo às falanges benditas, Senhor Jesus, hoje aqui, na nossa casa espírita, dos trabalhadores de Jesus, em que a gente se liga virtualmente, se liga afetivamente, de alma para alma, de espírito para espírito, com os nossos irmãos em Campos, no Maria Frank, essa casa que serve ao bem, em nome do bem, para que o bem ocorra. Nós queremos te pedir, Senhor, que esta ligação que fazemos nesta hora seja útil aos que nos ouvem e principalmente seja útil a quem fala, Senhor. Seja útil ao interlocutor, aquele que leva a mensagem, no caso, eu. Te rogamos ainda que esta oração chegue nos lares que nos assistem, que estão cansados, já estão com medo, já estão ansiosos, já estão chamando as vidas de volta, querem voltar para o mundo, que eles tenham paciência, que eles, Senhor Jesus, encontrem uma lição nesse momento. Abençoe-nos, envolva-nos, nos dê tranquilidade, serenidade, bom ânimo, para podermos chegar ao término dessa nossa fala com um pouco mais leves, um pouco mais reflexivos, quem sabe um pouco até melhores. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Minhas irmãs, e meus irmãos, nós vamos conversar hoje sobre o necessário e o supérfluo. Quando nós imaginamos esse assunto surgiu de algumas experiências que nós estamos vivendo aqui na nossa casa, nos Trabalhadores de Jesus. Nós temos vindo aqui para dispensar alimentos aos companheiros que estão em situação difícil. E nós começamos a observar o novo tipo de indivíduo que está em dificuldade econômica. É aquele companheiro que costurava, aquela companheira que costurava, que fazia unha, que fazia faxina, aquela companheira que tinha uma ocupação que depende diretamente de uma prestação de serviço, que hoje está muito difícil. E aí nós começamos a perceber a chegada de companheiros em situação muito difícil na nossa instituição. Companheiros que vêm vivendo uma hora complexa, que em meses saíram de uma vida funcional e começaram a experimentar uma vida de lutas, de conflitos e de guerras. E aí nós começamos
a dispensar os mantimentos, a levar aos companheiros os mantimentos que a casa vem recolhendo. Somos alguns companheiros que fazemos essa atividade. E na última semana nós tivemos uma experiência que nos marcou profundamente. Nós fomos dispensar uma bolsa de mantimentos e a senhora, quando recebeu a bolsa, começou a chorar, muito emotiva, e quando olhou a bolsa, viu que tinha um pó de café, meio quilo de pó de café. E ela falou silenciosa, bem baixinha, Senhor, tem café. E ali nós pudemos ver que aquilo estava levando alegria, um pó de café, meio quilo de pó de café estava levando alegria para aquela irmã. E ela saiu e eu fiquei profundamente emocionado por descobrir que tem gente que chora sim por um pó de café. Que algumas coisas que nós julgamos serem básicas nas nossas vidas são elementos de profunda alegria e emoção na vida das pessoas. Um pó de café. E aí fiquei me recordando de outras experiências. Uma vez nós estávamos numa lanchonete em Duque de Caxias e chegou um menino e falou assim, moço, o senhor me dá um hambúrguer com uma Fanta laranja? E aí eu falei assim, tá bom, meu filho, vou te dar. Mas logo fiquei imaginando aquilo que a gente imagina. Por que ele não está pedindo um café com leite, um pão com manteiga? Afinal, eu vou dar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas têm o direito de gostarem de coisas, de sentirem prazer com coisas. Que às vezes aquilo que nós chamamos de supérfluo é fonte de alegria e de pequenos prazeres para as pessoas. Então, é um liame, é um limite muito quase invisível, o que é necessário e o que é supérfluo. E descobrir que muitas coisas que nós chamamos de supérfluo, para as vidas de algumas pessoas, para as nossas vidas, são fontes de pequenos prazeres. E que nós precisamos parar para refletir um pouco sobre o que a gente precisa, mas, igualmente, não só o que a gente precisa para saciar o corpo, mas pequenos elementos que nós precisamos para encontrar saciedade na alma. 1 quilo de arroz com feijão sacia o corpo. Um café quente, ele vai na alma. Ele sacia a alma, porque só quem toma um cafezinho sabe o quanto isso é bom. Você levantar de manhã, fazer o seu cafezinho quente, sentar com um pãozinho e ser feliz naquele instante, naquele instante em que a gente está ali observando o quanto existem determinados elementos que a gente não compreende e que nós precisamos enxergar além, que nós precisamos ver além. A nossa abordagem hoje ela está em um livro dos Espíritos, nas perguntas 715 a 717. Nós vamos falar sobre elas e vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre elas. Na pergunta 715, indaga Allan Kardec, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Essa é a primeira pergunta. O que eu preciso para a minha vida? O que é necessário para eu viver? Os espíritos superiores vão responder, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, nós só vamos descobrir, segundo aquilo que os espíritos falam, o que é supérfluo e o que é necessário na nossa vida, ou porque nós intuímos, porque ouvimos de um espírito superior que nos faz alguns alertas, nós intuímos das energias que estão no nosso redor, o que realmente a gente precisa ou não precisa, ou porque nós vamos vivenciar, porque nós vamos experimentar. Na lista da gente de elementos necessários, essa pandemia ela está revisando as nossas listas de o que era necessário, do que era urgente, que eu pudesse viver, e hoje nós começamos a redescobrir a nossa lista de necessidades. Estamos revendo as nossas listas de supérfluos. Quando você fala para um homem quanto ele precisa para viver, vem a questão de orçamento. E a gente ouve de alguns companheiros assim,
Não, se eu ganhar menos de 5.000 reais por mês, eu não fecho as minhas contas. E aí você tem um chefe de família com 5 filhos que ganha R$ 1.098 por mês e fecha as contas. Então, as questões não são contas que se fecham ou não se fecham. As questões são os elementos que nós vamos acrescentando nas contas da gente e, consequentemente, a demanda de um orçamento que possa saciar isso. Os Espíritos nos dizem que, quando a gente começa a pensar sobre a nossa vida, nós começamos a pensar com os nossos excessos. Suponhamos que nós tenhamos um casal, Francisco e Flávia, nome fictício. Francisco e Flávia moram num apartamento com 3 quartos. E eles têm, ficticiamente, 2 filhos, Bernardo e Sofia. E aí eles disseram que é importante que em cada um dos quartos, esses personagens fictícios precisam ter uma TV, precisa ter um aparelho de som, precisa ter um elemento elétrico, precisa ter um notebook, precisa ter um computador, que cada um precisa ter a sua necessidade. E ali, esses companheiros, eles começam a colocar elementos que aumentam os custos. E aí eles precisam trabalhar mais para suprir aqueles custos. E aí, quando eles construíram essas necessidades individuais, eles criaram pequenas ilhas. E cada um está no seu quarto. Então, Francisco e Flávia estão no seu quarto, Bernardo no seu quarto, Sofia no seu quarto, cada um com o seu pequeno universo, desenvolvendo práticas egoístas que não conseguem compartilhar, porque a vida está atendendo às demandas pessoais de cada um. Aí, quando você vem a conta no fim do mês, você fala assim, nossa, como a nossa energia elétrica aumentou. Como os gastos que nós temos com a manutenção de equipamentos, de uma TV que queima, de um computador que queima, aumentou. Porque eu, ao invés de ter um equipamento que pudesse servir a família, eu separei a família nos seus departamentos dentro de casa, para que cada um pudesse ter o seu universo de conforto. Então, o conforto custa caro. E aquilo que quase sempre nós chamamos de conforto é um excessivo supérfluo, que nós nos damos o direito, porque trabalhamos para conquistar aquilo, mas que hoje nós descobrimos que há tantos equipamentos elétricos na casa da gente, desligados e fechados, que ninguém está usando, porque nós estamos juntos, começamos a ficar juntos, a confraternizar, a conversar, a descobrir aqueles jogos que estavam fechados e guardados. Então, a necessidade, aquilo que nós efetivamente precisamos, muitas vezes não é uma necessidade que a gente tenha, mas é uma necessidade que o sistema tenha. Nós visitamos amigos, visitamos companheiros, visitamos familiares e vemos o que eles construíram nas suas casas. E aí nós começamos a identificar que aquilo que eles construíram nas suas casas pode ser útil na casa da gente, sem refletir se efetivamente aquilo será útil. Então, o necessário e o supérfluo, ele vem pela observação e pela experiência. Quantos companheiros que nos assistem aqui construíram as suas casas, com 4 quartos, quando os filhos eram pequenos, pensando nos netos que iam chegar, pensando nos filhos que vinham com as suas mulheres, com seus netos, com os seus maridos, com os amigos. E quando nós começamos a envelhecer, um filho se mudou para Minas Gerais, outro filho se mudou para o Amazonas, os amigos desencarnaram, e aí você ouve as pessoas dizendo assim, construímos algo tão grande, para quê? Tudo fechado, ninguém vem. Ou seja, nós criamos despesas supérfluas, pensando em perspectivas futuras que não se consolidaram, e aí nós dizemos assim, como eu precisaria estar morando num quarto-sala, ia ter menos trabalho, menos serviço, sobraria dinheiro, porque eu teria menos despesa, precisaria de menos funcionários. E isso daí é lá na frente, muitas vezes, que nós vamos conseguir enxergar. Agora, o espírita já deveria estar pensando agora sobre a perspectiva da vida que edifica, o quanto mais ele precisa para isso. Essa semana eu encontrei uma senhora que, para ser feliz, chorou com café.
E a gente, para ser feliz, precisa aumentar uma vez por ano o número de polegadas da nossa TV. Porque nós trabalhamos para isso. Não, nós não trabalhamos para isso. Nós não trabalhamos para consumir supérfluos. Os espíritos dizem que aquilo que sobra numa mão falta em outra. Então nós trabalhamos para ter aquele instante altruísta de compartilhar com quem tem menos aquilo que sobra na nossa vida. Porque no fundo o que a gente leva é o fruto dos vínculos afetivos, dos amores que constituímos, dos elementos sinceros e reais que a gente vai vivenciando e vai experimentando. Na pergunta 716, fala Allan Kardec o seguinte: a natureza não traçou o limite do que é necessário em nossa própria organização, ou seja, o sistema que está aí fora, a natureza que está aí fora, ela não botou um limite para a nossa vida? Eles responderam, sim, mas o homem é insaciável. Ele quer sempre mais. O ele quer sempre mais é meu, acrescentando na resposta. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização. Mas os vícios alteraram a constituição e criaram para eles necessidades artificiais. Sim, a natureza nos deu limites, mas nós somos insaciáveis. Nós começamos a dizer que precisamos de coisas que não são reais, mas suprem a artificialidade da nossa existência. Nós precisamos de um veículo. O mundo ficou distante. Então, hoje eu tenho que sair de Cabo Frio, onde resido, e se Deus quiser voltar a Campos fisicamente, para abraçar os meus amigos que me assistem. Se eu tiver um carro, eu supro uma necessidade de encurtamento de distância. Porque só quem pega um ônibus de Cabo Frio a Campos sabe que é a distância. Você gasta inacreditáveis 7 horas de viagem de Cabo Frio a Campos. Às vezes tenho a impressão que estou indo para a Argentina ou para o Paraguai, vou passar até numa alfândega, de tão longe que é. Fora quando você vai chegando em Campos, a 20 minutos o ônibus entra num posto para almoçar. Aí você fica meia hora na porta de Campos esperando o povo almoçar para você seguir a viagem. Então são coisas inacreditáveis nesse caminho que a gente faz até aí. Então nós precisamos de um carro. Mas se vai ser um Fusca, ou se vai ser uma Range Rover conversível, isso está nas minhas necessidades artificiais. Eu preciso de um veículo que me conduza a Campos. Eu não preciso ter aquele veículo que, quando eu chegar em Campos, os companheiros da Casa de Caridade Maria Frank vão dizer assim: olha, Marcelo veio num aeróbus, que aquilo não é um carro, aquilo é um aeróbus cabofriense. Além de expositor espírita, como ele é rico, como ele é bem-sucedido. Como é bom ser espírita, como as coisas acontecem, certo? E não é isso. A bem da verdade, eu preciso de muito menos, ainda que eu precise de coisas para viver. Eu preciso de um veículo, eu preciso de um lar, eu preciso de roupas, eu preciso de elementos que a minha força de trabalho possa adquirir, sem que isso gaste todas as minhas energias nessa aquisição. Há pessoas que trabalham 12 horas por dia, 11 horas por dia, só para saciar as suas necessidades artificiais. E não sobra o tempo de saciar as suas atividades, as suas necessidades reais, que é a necessidade de convivência familiar, que é a necessidade de convivência com o próximo, que é a necessidade de ter um momento, ter um tempo para olhar-se para si e descobrir-se nas suas questões pessoais. Às vezes a gente ouve os nossos irmãos, quando olham o sofrimento dos outros,
avaliam aquilo que tem de excesso. E aí apanham os filhos e dizem assim, olha, não reclama não, vê o que aquela pessoa ali está vivendo. E nós ficamos imaginando quanto essa fala é egoísta, né? Porque você diz que os seus excessos não te dão direito de reclamar da sua vida diante daquilo que o outro sofre. Ou seja, de repente a nossa visão precisaria ser outra. Eu não tenho o direito de reclamar porque me sobra. Não é essa a questão. A questão é refletir sobre o que falta na vida do outro. O que não está na vida do outro. Sabe? Nós educamos os nossos filhos a valorizar o que possuímos. Educamos a nossa família a valorizar o que nós edificamos. Mas, de repente, é a hora de nós pararmos de educar os outros para ver o nosso sucesso, mas educar os outros para olhar o fracasso do outro e ver o que do seu sucesso que sobra pode e deve ser repassado ao outro. Distribuído com o outro. Eu vejo pessoas que naquele exercício de serem cristãs, de serem espíritas, dizem assim, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias o que Deus nos dá. Muito mais do que agradecer a Deus todos os dias o que Deus nos dá, nós precisamos agradecer a Deus a possibilidade de termos algo e podermos compartilhar com os outros. Enquanto você agradece a Deus só pelo que você recebe e não compartilha, a sua gratidão ela é egoísta e ela é uma gratidão orgulhosa. Porque é uma gratidão que louva a Deus o que te sobra, mas é uma gratidão que não faz com que você olhe que aquilo que sobra, aquilo que é supérfluo, artificial da sua vida, pode ser convertido em necessidade real para a vida alheia. Então, nós educamos os nossos filhos a agradecer a Deus de forma egoísta. Agradeça a Deus pelo que você tem. Sim, mas emende. Agradeça a Deus pelo que você tem e agradeça a Deus porque o que você tem te faculta a possibilidade de ajudar e socorrer aquele que não tem. Porque o seu olhar, ele sai da sua casa, das suas sobras e passa a ser um olhar que se volta para aqueles que estão em falta, para aqueles que não possuem, para aqueles que não têm. Quando a gente pensa sobre necessidade supérflua, nós começamos a pensar que aquilo que você chama de supérfluo na vida das outras pessoas é aquilo que está sobrando em excesso na vida, na sua vida. Você gosta de chegar numa lanchonete e comer um hambúrguer com refrigerante. Isso para você é necessário. Mas quando um menino de rua te pede um hambúrguer, ele está te pedindo supérfluo. Já parou para pensar? Quando você compra uma cesta básica e doa para uma pessoa, ela tem arroz, feijão, fubá, farinha, sal, açúcar e café. E isso é o que ele necessita. Mas a sua cesta básica, ela tem iogurte, ela tem queijo parmesão, ela tem presunto, ela tem filé mignon, ela tem bacalhau, ela tem... Então, a sua necessidade é essa. Então, você começa a descobrir que nesta falta de empatia, aquilo que a gente necessita parece que não é direito do outro necessitar. E se o outro chega para você e diz assim, moço, não dá para você colocar nessa cesta básica franguinho, não? Aí você logo chama o outro de abusado. Como você é abusado? Por que você quer que eu coloque um franguinho? Não está bom o que eu estou te dando? Aí você começa a definir na vida do outro o que é necessário para ele. E aquilo que sobra na sua vida, nos pedaços de galinha que seu filho joga fora na mesa, nos pedaços de bife que vão para o lixo, nas sobras de comida que são jogadas fora, nas coisas que, sabe, isso tudo, nas despesas de comida que pedimos
pelo iFood, você pede, às vezes, na sua casa, numa noite, 4 cestas básicas para atender a demanda da sua família. É um direito seu? Claro que é um direito seu. É um direito de saciar as suas necessidades supérfluas, que agrada o seu coração, de não ter que ir para a cozinha fazer comida e de poder comer uma coisa diferente. Mas não é um direito seu dizer para o outro que ele precisa. Isso não é. Dê ao outro o direito de dizer que além da farinha, do fubá, do arroz com feijão, se você puder botar uma lata de sardinha, uma lata de salsicha, um pedaço de carne, vai agradar o paladar dele. Então a gente começa a perceber que essa questão de necessidade de supérfluo oscila no universo. Porque as questões do que eu preciso, do que eu necessito, do que o outro precisa e necessita, elas caminham pela ausência de empatia. Como eu fico feliz comendo uma macarronada com camarão. Mas o pobre não tem esse direito. Para ele isso é supérfluo. Para ele farinha basta, fubá basta. Olha que loucura! Então nós começamos a compreender que a questão de necessário e supérfluo caminha junto com a questão do prazer. E que nós, numa vivência de empatia, precisamos compreender que o outro também tem direito a prazer. O outro também tem o direito de tomar um sorvete e comer um lanche de vez em quando, uma vez ou outra. Mas o consumo que a gente faz de forma supérflua, repetida, semanal. Que nós consigamos pegar um pouco... esse final de semana o lanche caro não é pra gente não, é para um pobre na rua. Esse casal, essa família fictícia que eu falei, Francisco, Flávio, Sofia e Bernardo, esse final de semana é pão com manteiga. Vamos gastar todo o dinheiro do nosso lanche com um pobre. Levá-lo para comer no McDonald's. Dar a ele aquela macarronada maneiríssima. Ele merece. A boca dele merece sentir isso. Porque a nossa boca já sente isso sempre. E ela não compreende que isso é misericórdia divina na minha vida. Como é importante nós refletirmos sobre isso e descobrirmos que nós não temos que gerenciar necessidades alheias e coisas supérfluas alheias. Nós temos que gerenciar as nossas necessidades e o que sobra na nossa vida. Na pergunta 717, porque a Flávia me disse que eu posso até na hora do almoço, hoje até meio-dia, indaga Allan Kardec. O que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Isso ele está falando para a gente. Do sucesso. Porque um sucesso profissional, quase sempre, ele vem seguido... o sucesso profissional vem seguido do sucesso material. Então, fulano é um sucesso. Você viu a casa que fulano mora? Você viu o carro que fulano anda? Você viu as roupas que fulano veste? Que é um direito dele. É aquele que juntou bens para saciar suas necessidades artificiais, que são as respostas que o Espírito de Deus na questão anterior. Vamos ver o que eles respondem a essa pergunta. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. Resposta. Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Mas eu não ocasiono privação nenhuma. Desde que eu virei espírita, desde que eu assumi a doutrina espírita como elemento reflexivo de verdade, como filosofia, como ciência, como religião, que vem norteando o meu caminho, assistir um companheiro sofrendo por privação torna-se responsabilidade minha desenvolver o auxílio, promover o socorro. Não tem jeito. Não tem jeito. Desde que eu virei espírita,
desde que eu assumi, desde que eu li isso, assistir a alguém que sofre, sabendo que eu possuo recursos, e que esses recursos, muitas vezes, eles vão vir quando eu vou ter que diminuir os meus excessos para atender ao outro e não fazer essas privações que eu permito que o outro passe, podendo socorrer, vão ser transformadas em conta na minha vida. Senão eu vou assumir o papel de Pilatos, aquele que lava as mãos ante o sofrimento dos outros. O problema não é meu. O problema não é meu. Mas nós temos que entender que todas as lutas que Deus coloca nos nossos caminhos, elas não chegam ocasionais. Ou seja, elas não chegam de lugar nenhum, elas foram encaminhadas. Vamos lá, porque o Washington pode ajudar. Bata na porta dele. E aí as pessoas batem na porta do Washington pedindo auxílio, e o Washington fala: bendito seja o nome do Senhor que permitiu que eu fosse instrumento de socorro e de alento para esses irmãos que chegam em angústia e sofrimento na minha porta. Obrigado, Senhor. Eu vou pegar aquele dinheiro que eu reservei para aquele cinema, e aquele dinheiro do cinema, que é aquela necessidade artificial, vai ficar para outro dia. Agora eu vou transferir isso. No livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, ela vai falar, uma narrativa que Divaldo faz a ela, sobre o anel de grau de Bezerra, né? Bezerra de Menezes, médico, tinha o seu anel de grau, uma esmeralda enorme, imagina naquela época o tamanho que devia ser, e Bezerra era um médico sem recursos financeiros, quando um dia ele oferece, uma pessoa chega nele precisando de socorro, ele vai, apanha o anel e toa, porque era a única coisa que ele tinha. Para muitas pessoas, ter uma joia como essa é necessidade. Necessidade de ter a marca, ter o símbolo, ter o emblema de quando eu me formei, de quanto tem luta. É como se eu materializasse a minha luta no anel. Para Bezerra de Menezes, a materialização da sua luta era o socorro para o próximo. Pega o anel e dá. Aí você fala: como Bezerra de Menezes foi grande. Quantas vezes nós saímos da casa da gente e no sinal de trânsito vem uma pessoa e nos quer vender uma bala por R$2, você tem os R$2 no console do seu carro. É só pegar e comprar. Quando a pessoa se aproxima, você levanta o vidro. Não vou ajudar vagabundo, não sei se ele vai usar isso para droga, não sei se ele vai fumar maconha. Isso não é problema meu. O meu problema é socorrer. O que o outro faz com o meu socorro é problema dele. O meu problema é abrir mão daquilo que eu julgo necessário e socorrer o irmão, socorrer o meu companheiro, daquilo que eu chamo de supérfluo, para socorrer as necessidades do meu próximo. O homem mais rico é aquele que consegue compartilhar riqueza com as pessoas e deixar com que as pessoas saiam das suas linhas de miséria, das suas linhas de lutas tão complexas, tão difíceis. Eu volto a dizer, aquilo que está sobrando, indo para o lixo na sua casa, como supérfluo, é algo que está faltando em quantidade na mesa das pessoas. É algo que está fazendo falta nas mesas das pessoas. E a gente precisa parar para pensar a respeito disso e refletir sobre isso. Refletir sobre essa dinâmica de socorro e de alento aos que estão. Ficar mais alerta. Eu vejo gente que sofre porque não vai viajar. Porque não conseguiu viajar nas férias. Aí sofre, chora. Vocês sabiam, minhas irmãs, meus irmãos, que para os nossos companheiros miseráveis, esse momento de privação que nós estamos passando não representa nada? Sabe por quê? Porque eles não iam ao cinema, continuam não indo. Eles não iam ao shopping, e também continuam não indo. Eles sequer iam no barzinho no final de semana, continuam não indo.
Eles não viajam de férias, continuam não viajando. Sabe do que os nossos amigos de necessidade estão sentindo falta? É de latinha para catar na rua, porque o bar está fechado. É de garrafa para catar na rua. É de self-service que distribui a comida no fim do dia, o que sobrou para eles, que não está funcionando. Quem está sentindo... Estou sentindo falta da minha vida. Eu escuto um monte de gente falando isso. Estou sentindo falta da minha vida. Que vida que está te fazendo falta? A supérflua, a academia, o cabeleireiro, a manicure, as viagens de férias, o jantar de final de semana. O que essas pessoas que estão em linha de miséria nunca fizeram, nem sabem que existem. Eles nem sabem que existem. Eles não sabem o que é um sushi. Eles não sabem o que é um sashimi. E nós estamos sentindo falta de quê? Daquilo que ele diz, das nossas necessidades artificiais. E você está dentro de casa, olhando para o banco, em muitos casos, sobrando um dinheirinho na conta, porque você não está gastando com nada. Meu Deus, sobrou até um dinheiro na conta esse mês. Não estou indo para o cabeleireiro, não estou comprando roupa, não estou indo para o shopping, não estou indo para o rodízio japonês, que eu pago R$100 por pessoa, 2 cestas básicas por cada pessoa. Não estou fazendo nada. E aí está sobrando. Você fala assim, sobrou um dinheirinho esse mês, porque eu estou gastando menos. Aí você vê o quanto se dispunha de coisas excessivas. Aí você vai me dizer, mas é um direito meu usufruir. Lógico que é um direito seu usufruir. Mas não é um direito seu se esquecer dos outros. E não é um direito seu ignorar que outros não têm. Você tem o direito de usufruir, mas tem o dever de auxiliar para que eles também usufruam. Para que as coisas não fiquem exclusivamente na sua vida. E você vai me dizer assim, mas eu trabalhei para isso. Eu estudei para isso. Olha, preste atenção numa coisa. Deixa de ser besta. Você não tem o que tem na vida porque estudou e porque trabalhou. Porque tem um monte de gente que estuda e não consegue trabalhar. Tem um monte de gente que estuda e que trabalha e não consegue construir. Então, se você chegou a algum lugar na sua vida, foi por prova ou por expiação. Até do seu supérfluo. A prova do supérfluo. Vamos ver o que essa pessoa vai fazer com o que sobra. Se ela vai compreender que o que sobra na sua mesa falta na mesa do outro, porque o mundo é equilibrado. Vamos ver se ela vai compreender que o que sobra no seu armário falta no armário do outro. Vamos ver se ela vai compreender essa dinâmica daquilo que é necessário e que é supérfluo. Em nota, fala Allan Kardec, o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Nada. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Você não vai sair do seu apartamento e morar numa caverna. Não é isso. Mas você vai ter que compreender que todas as pessoas têm direito a sair da caverna. Não é só você que tem que viver num apartamento decente. Todo mundo tem que sair da caverna. As pessoas têm que sair das suas taperas. Têm que sair dos seus barracos. Somos nós que precisamos movimentar e auxiliá-las a sair disso, desse instante. Aí vai seguindo assim. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Tudo está aí. Então, organize, bote onde tem que ser. A nossa função é organizacional das questões.
Bota cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. A caridade leva os homens a se apoiarem, ou seja, sobrou para mim, eu compartilho com quem não tem. Faltou para mim, eu espero que na mesa de quem sobe seja compartilhado na minha mesa. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem civilizados mais do que verniz. Como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência? E Kardec nos chama a atenção. Se você vive porque o outro sofre e se sacia e constrói riqueza em cima do sofrimento alheio, em cima das lutas alheias, você é um falso, você é um hipócrita. Você está envernizado socialmente. E se você ainda é religioso e faz isso, guarda nisso a aparência. Então, hoje aqui nós vamos discutir sobre o que a gente precisa e sobre o que está sobrando, que a gente não precisa. Eu vou resolver isso hoje? Não, não vou resolver isso hoje. Mas eu preciso começar a olhar para dentro da minha casa, olhar para dentro da minha família, olhar o que sobra, olhar o tanto de lixo que eu produzo, olhar o tanto de coisas que eu jogo fora. E quando eu escuto pessoas dizerem assim, hoje foi dia de arrumação, aí eu peguei um monte de sapato, peguei um monte de móvel, peguei um monte de coisa e dei. Quando você adquiriu aquilo, aquilo não tinha necessidade. Ou se você adquiriu outra coisa em cima, se aquilo já existia, a que você queria saciar? A quem você queria saciar? As pessoas não esperam as coisas ficarem defeituosas, quebradas, para trocar. Elas trocam por ego. Elas trocam para se orgulhar do novo que tem. E pega aquilo que está perfeitamente servível e bota no lixo. E é bastante interessante que aquilo que nós chamamos de necessidade vem promovendo o desequilíbrio do mundo. Né? Quando Fukushima, a usina de Fukushima explodiu no Japão, explodiu, aquele susto, o mundo inteiro. Né? Aí eu fui dar uma pesquisada. O Japão ele gera 30 vezes mais energia elétrica do que ele precisa. Aí fica, por que o Japão gera 30 vezes mais energia elétrica do que ele precisa? Porque o Japão produz bem de consumo para o mundo. Então, quem está em Cabo Frio e compra um produto que é japonês, quem está em Campos e compra um produto japonês, é corresponsável pelo excesso, pelo desgaste que aquela usina gerou. Porque foi graças àquilo que nós queremos comprar e saciar aqui, dos nossos supérfluos, como é que ele diz? Artificiais, as nossas necessidades artificiais, nós nos responsabilizamos. Quando a barragem de Mariana desabou, caiu, a de Brumadinho, todas aquelas barragens caem com resíduo de ferro, e você vê aquele mundo, porque aquelas pessoas estão produzindo ferro para o carro que a gente vai trocando de 2 em 2 anos. A gente precisa dizer socialmente que nós não ficamos com um carro mais de 2 anos. Eu trabalho para isso. E aí eu tenho que obrigar uma empresa, que para saciar o meu consumo, a produzir mais ferro. Aí ele vai produzindo mais dejeto. Aí vai jogando fora do meu supérfluo. Vocês vão em um lixão e falam assim, meu Deus, quanto lixo, que absurdo. É seu, é meu, é produzido na minha casa, produzido na sua casa. Que eu gero um horror de coisa supérflua, de lixo, boto na rua e os espíritos materializam aquilo, materializam aqui em algum lugar. Então veja como todos nós somos responsáveis nas necessidades artificiais que criamos para desequilibrar o mundo que a gente vive. Então a gente não desequilibra só a miséria, a gente desequilibra o ambiente, o meio ambiente, quando nós botamos necessidades que não existem. Existe uma coisa chamada a pegada ecológica. Leiam sobre a pegada ecológica.
A pegada ecológica, ela diz quantos hectares de terra, que área de terra você precisa para gerar a produção para uma pessoa. Então, na pegada ecológica, quando eu pesquisei há muito tempo, diz o seguinte: se todo o mundo consumisse como se consome os Estados Unidos da América, a Terra ela teria recursos para saciar 1,2 bilhão de pessoas. Ou seja, nós já somos 7 bilhões. Se os 7 bilhões consumissem como consome um norte-americano, o planeta sucumbiria. Ele não aguentaria. Agora, na mesma questão, a pegada ecológica, se o planeta Terra ele consumisse igual se consome um angolano lá na África, a Terra suportaria 27 bilhões de pessoas. Ela não explodiria. Ela precisaria, para ela exaurir, ela se exaurir e desgastar, ela precisaria de 27 bilhões de encarnados vivendo na Terra. Então você vê como uma sociedade que é consumista consome o planeta. E para ela estar consumindo aquilo, ela está tirando de uma parte da sociedade que está tomando sopa de jornal, está comendo barro para botar sal mineral para dentro. Então a gente tem que pensar sobre esse elemento de necessidade supérflua. As pessoas viajam, falam assim, fui para aquele lugar, fui para Dubai, nossa senhora, cada casa, cada lancha. Se o mundo for viver segundo aquilo, o mundo desaba, ele explode, ele sucumbe, ele não aguenta. Mas nós acreditamos que sucesso é aquilo. E o que nós chamamos de sucesso está implodindo a sociedade. É um sucesso que está destruindo o mundo que a gente vive. É o que os Espíritos nos falam sobre necessidade e supérfluo. Então, que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos compreender o prazer, dar direito às pessoas a pequenos prazeres, mas para que elas tenham esses pequenos prazeres, que nós possamos abrir um pouco mão dos nossos grandes prazeres, para fazer uma vida mais empática, uma vida mais próxima, uma vida mais fraterna, uma vida de direitos para todos. Como a doutrina espírita, ela socializa os direitos. Aí você vai dizer, mas e a reencarnação? Que bota as pessoas em situações favoráveis. E eu vou te dizer, mas ela não bota de graça. Ela não bota de graça. Cada um recebe um quinhão e uma parcela de trabalho e de serviço a se realizar. Então é isso daí, minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria enorme estarmos com Maria Frank nessa manhã de domingo. Esperamos voltar em outro momento. Hoje a internet não travou. Estou lindo, estou no Trabalhadores de Jesus, estou feliz da vida, estar falando de dentro da minha casa querida, agradecendo a Djanira, a nossa presidente, ao Valde, o nosso responsável pelo departamento de tecnologia, que nos permite estar aqui para usar a estrutura da nossa casa para falarmos aos nossos irmãos. Um abraço enorme. Vamos fazer a nossa oração de encerramento para encerrar esse encontro que estivemos aqui. Rogando a Jesus, o nosso divino amigo, que possa abraçar-nos em mais esta manhã que aqui nos achamos, Senhor. Que nos abra os olhos para olhar aquilo tudo que sobra na nossa vida. E que sejamos, sim, Senhor, gratos por tudo que sobra na nossa vida, mas que nos mantenhamos, Senhor, incomodados por aquilo que falta na vida do próximo, por aquilo que o próximo não tem. E nessa hora tão gritante, tão nítido isso, Senhor, está faltando muito na vida de próximos, de tantos próximos. E nós estamos sendo chamados
a rever o conceito de necessidade na nossa vida e descobrir que aquilo que sobra na forma do supérfluo precisa ser redirecionado ao irmão que não tem o mínimo. Que Deus nos guarde e nos abençoe, que Jesus abençoe a Casa de Caridade Maria Frank, em Campos, aos seus companheiros, aos seus tarefeiros, a direção, e que nós possamos seguir adiante nesse ofício de servir e de aprender com esses dias novos que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe e fique conosco hoje e sempre. Graças a Ele estamos aqui. Graças a eles permaneceremos. Que assim possa ser. Minhas irmãs, um dia abençoado para todos os companheiros. Muito obrigado. Que Deus possa nos orientar. E eu vou encerrando aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Na graça de Deus.